acontece esta coisa de Serralves, a cidade e Serralves, esta combinação de parque com museu, com literatura, com artes, isto foi transformador para a cidade? Eu acho que foi, porventura, dos elementos mais transformadores que a cidade teve acesso depois de 25 de Abril. Isto relaciona-se com a minha convicção profunda de que a cultura é mesmo transformadora das sociedades, das cidades e transformadora das pessoas, que é isso que, em última análise, é esse o objetivo de uma instituição cultural como esta, que como a Ana há pouco referiu, é fazermos com que os cidadãos usufruam de Serralves. Mas, voltando à questão que me colocou, eu já sou um bocado antiga, não é? E, portanto, mas estão aqui alguns tão antigos como eu que sabem que, no que se reporta à arte contemporânea, até podemos dizer arte moderna, mas a arte contemporânea, o Porto era um deserto nos anos 60, nos anos 70 e mesmo entrando pelos anos 80 dentro, era um deserto. Portanto, na verdade, e era um deserto a vários níveis, porque era um deserto que nada acontecia na área da arte contemporânea, exceção feita da árvore, que, a partir do fim da década de 60, tenta, na verdade, fazer alguma coisa com a arte portuguesa contemporânea, portanto, importa lembrar isso, a arte portuguesa, e com muito esforço, com grande iniciativa de variadíssimos protagonistas locais e sem praticamente nenhum financiamento público. Portanto, é de facto muito meritória a atividade da árvore nos anos 60 e 70. Agora, portanto, e nada acontecia também por várias razões. Quer dizer, primeiro, não havia tradição absolutamente nenhuma de colecionismo da arte contemporânea. O colecionismo, até porque o Estado Novo, passemos para lá do ferro, não é? Portanto, o Estado Novo não moderno, digamos, porque o ferro é outra coisa. O Estado Novo, na verdade, não incentiva a arte moderna, nem a arte contemporânea, nem a sua divulgação. Portanto, quem é que fazia esse papel era a Gulbenkian, em Lisboa. A Gulbenkian sempre foi, e continua a ser de resto, uma instituição muito lisboeta. Importa dizê-lo sem nenhuma relutância. No que diz respeito, então, à questão das artes, muitíssimo. Eu sei bem do papel importante da Gulbenkian na arte, nas bibliotecas móveis, nos anos 50, 60, por aí fora, tudo isso. E até também noutras áreas. Mas, na verdade, quer dizer, a única instituição em Portugal onde era possível ver arte contemporânea, e depois, sobretudo depois da criação do CAM, ainda mais, era a Gulbenkian e era, de facto, não só arte portuguesa, já também, evidentemente, arte internacional. Portanto, mas, dizia eu, o Estado Novo não incentivou nunca a arte contemporânea. E os próprios colecionadores não colecionavam grandemente arte contemporânea, só a partir dos anos 80 praticamente. Antes disso, os grandes colecionadores que nós tivemos era arte antiga, basicamente, não é? Chamemos-lhe antiga assim genericamente. Era arte antiga. Portanto, o que significa que no Porto realmente não havia nada, então, da arte internacional, rigorosamente, da arte contemporânea internacional, rigorosamente nada. Portanto, evidentemente que o nascimento de Serralves e com as pessoas que estiveram envolvidas com o nascimento de Serralves, particularmente, digamos, a capacidade visionária da Secretária de Estado, Teresa Patrício Gouveia, e também do Pernes, não é? O Pernes tem um papel muito importante aqui e havia criado já o Centro de Arte Contemporânea adscrito ao Museu Soares Reis, que é um museu do século XIX, não é? Digamos, e essa é a sua vocação, é um museu dedicado ao século XIX, mas que começou a acolher alguma coisa da arte moderna e já um bocadinho da arte contemporânea, a coleção do Estado, que, enfim, que começa também a ter algum depósito lá. Portanto, o Pernes tem aí um papel importantíssimo, evidentemente, mas, de facto, há
há um lado visionário por parte da Teresa Patrício Gouveia, e eu acho que, digamos, a capacidade que ela teve de convencer o professor Cavaco Silva que este era um projeto importante para a cidade e para o país, e ter a coragem de promover um museu de arte contemporânea no Porto, tem muito que se diga, tem hoje ainda, quanto mais há 30 anos, não é? Portanto, de facto, o que é que começa a mudar com o aparecimento de Serralves no cenário da arte contemporânea no Porto? Para começar, começam a aparecer muito mais galerias. Havia uma outra galeria, era também aí que se via alguma arte contemporânea. Uma outra galeria. Portanto, a multiplicação de galerias foi claramente, esteve em articulação, é causa e efeito, não é? Efeito-causa, com Serralves. Certo que aí há uma sinergia, não é? Claro, há uma sinergia, claro, absolutamente. Que abre espaço. Claro, exatamente, evidentemente é o próprio espaço de liberdade, até porque a arte contemporânea, e qualquer arte, mas portanto a contemporânea não pode, obviamente, afirmar-se em clima de não liberdade, por isso também é que ela não aparecia, não é? Não se dava a ver. Portanto, foi de facto uma modificação enormíssima da cidade. Há uma muito maior dinâmica em torno de artistas contemporâneos, até noutras áreas que não especificamente a das artes visuais, as artes performativas. Começa a haver na cidade espaços alternativos que começam a surgir, muito em articulação com Serralves. Quer dizer, que ainda hoje continua a haver, porque, por exemplo, no campo das artes formativas, isso é evidente. A sociedade do Porto, quando isto começa, tem percepção do potencial disto? Eu acho que há também aí alguns visionários. Alguns visionários. E alguns deles estão na classe empresarial, que é uma coisa que custa muito a admitir digamos, à elite cultural. Eu lembro-me bem das reticências sem fim que a criação da Fundação de Serralves teve no meio cultural portuense, e não apenas portuense, quer dizer, eram os senhores empresários que iam fazer uma coisa aqui, a convite da Ministra, da Secretária de Estado da Cultura e do Primeiro-Ministro, uma coisa destinada às elites empresariais, etc., da cidade. Ora, na verdade, alguns membros dessa elite empresarial tiveram enormíssima importância no crescimento de Serralves e foram também eles visionários. Quer dizer, é uma coisa que, aliás, mecenas ligados às artes sempre houve em todas as épocas, não é? Portanto, mas neste caso houve uma congregação por parte realmente do mundo empresarial portuense, que provavelmente fruto da sua dimensão mais do seu lado mais gregário, digamos assim, e tudo se centrar em meia dúzia de famílias, entre aspas, não é? Tudo isso propiciou uma dinâmica que levou à possibilidade deste projeto se afirmar em Serralves, com a distração completa de Lisboa. Lisboa estava distraída. Se não estivesse distraída, não existia. Exatamente. Portanto, com a distração de Lisboa. Quando Lisboa acorda, isto já está num momento que já... Não é? E depois, a questão da arte, deste ser realmente o Museu de Arte Contemporânea em Portugal, é também alguma coisa que gera muitas perplexidades, que tem gerado muitas perplexidades, inclusivamente tem gerado perplexidades nas políticas públicas relacionadas com a arte contemporânea. Veja-se toda a história em torno da coleção Berardo, veja-se neste momento toda a história em torno de faz que não se faz um museu de arte contemporânea no CCB e o museu de arte, o museu do Chiado também tem arte contemporânea, não tem? O que é? Confusão. É toda uma confusão na definição de uma estratégia apenas por esta grande perturbação que é Serralves estar no Porto. O Museu de Arte Contemporânea português estar, de facto, no Porto. Mas a cidade mudou completamente. Mudou a nossa dinâmica, por exemplo, de uma forma muito evidente, a nossa dinâmica, a nossa relação cultural com a Galiza
Mudou muito com Serralves também. Eu lembro-me bem, nos primeiros anos de Serralves, de ver aos fins de semana, frequentemente, galegos a visitarem Serralves. Isso foi uma das coisas que, logo nos primeiros anos, que eu notei desde muito cedo. Para além depois, evidentemente, quando começa o turismo, mas isso é uma coisa recente, o turismo no Porto é uma coisa meio de anos. Agora, realmente, a Galiza esteve muito atenta à emergência deste... eu acho até que nós agora foi nós Serralves, até porventura deveríamos ter mais dinâmica intercultural com a Galiza. Mas nessa dimensão, não é? Quer dizer, eu imagino que fosse só o anúncio do Museu de Arte Contemporânea deve ter sido um turbilhão aí pela cidade do Porto. Sim. E não só, não é? Foi rápida a adesão da sociedade portuense? Como é que foi? Eu acho que hoje Serralves é claramente, digamos, a cidade apossou-se de Serralves. Isso, hoje eu creio que isso não tem nenhuma dúvida. Pese embora nós ainda ouvirmos com alguma frequência comentários de que isto é uma coisa um bocado elitista. Isto é uma coisa um bocado... Ora, na verdade, tudo aquilo que a Ana há pouco referiu, toda a prática que Serralves vem desenvolvendo cada vez mais e nos últimos anos de uma forma muito intensa, é de facto a criação quer dizer, é transformar Serralves, é fazer cada vez mais Serralves alguma coisa que está muito entrosada com a cidade e a cidade... e fazer com que a cidade também esteja entrosada com os Serralves. Aliás, os grandes eventos têm muito essa dinâmica, não é? Esse objetivo de... Agora, claro que houve algumas resistências iniciais, por um lado, de setores mais conservadores, para quem é arte contemporânea era alguma coisa que era disruptiva, digamos assim, ou melhor, era disruptiva para a sua forma de ver a arte, não é? E por parte de setores das elites culturais, ou até não das elites culturais e das marginalidades dos undergrounds culturais, que muitas vezes não são nada undergrounds e confundem-se muito com as elites. Tudo isso é muito... Bem, pronto, até porque isto é tudo muito pequeno, não é? É tudo muito pequeno. Mas houve muitas resistências. Eu lembro-me da época, na época de ter montes de amigos das minhas relações, etc., que achavam que isto era uma coisa horrorosa, porque no fundo isto era uma parceria público-privada, que continua a ser, não é? E ainda hoje, o facto de ser uma parceria público-privada que corre bem, e que correu bem, e que corre bem, faz muitos nervos. Para além desta coisa, se alterou também as práticas artísticas, que é uma coisa diferente, claro. Não é? Mas perceber quão mudou a centralidade da oferta cultural do Porto, ou seja, mesmo geograficamente isto. Sim, claro que sim, claro que sim. Mesmo geograficamente, Serralves está numa certa periferia, para o bem e para o mal, digamos assim, isto é, isso foi bom, teve algumas vantagens e criou algumas dificuldades. Nós ainda hoje temos dificuldades pelo facto de estarmos descentrados, não é? Claro que nós temos dificuldades, quer dizer, não é fácil trazer um turista, e é muito importante para nós, evidentemente é muito importante chamar turistas a Serralves, naturalmente. Não é muito fácil trazer um turista do centro da cidade para uma região já um pouco desviada, não é? Por outro lado, esse facto hoje é um facto bastante positivo e em grande parte também pelo parque. Como é que funciona o triângulo cidade, cultura, parque? Eu acho que funciona bastante bem neste momento. Nós temos que ter consciência que há muita gente que vem a Serralves só por causa do museu, mas há muita gente que vem a Serralves só por causa do parque. Estas duas realidades são um facto. Também há... Não, é difícil juntá-las mesmo?
Não, há muitos, muitos visitantes que fazem, sim. O parque hoje é um dos grandes pontos de atração de Serralves, não tenho a mais pequena dúvida. E depois da pandemia, há pouco alguém estava a fazer referência à época da pandemia, julgo que foi o senhor, quer dizer, depois da pandemia, isso ainda se sentiu mais, né? ainda se sente mais essa procura. E já agora falando em momentos especiais, eu devo dizer que tive o privilégio de poder entrar aqui na época no período da pandemia. Não podem imaginar como era maravilhoso andar no parque, não ouvir aviões a passarem, porque nós estamos na rota, não é? Não ouvir aviões tudo isto tem sido, de facto, é um Éden, como o senhor dizia, é um Éden. Eu gostei muito da sua classificação. É um Éden. Agora, portanto, eu acho que hoje há muita gente que vem a Serralves por causa do parque, desde famílias, muitíssimo, também muito pessoas reformadas, gente que tem mais tempo livre e que vem muito ao parque. Muitíssimo. Por exemplo, os eventos relacionados mais com as famílias, por exemplo, a festa do outono, que é muito dirigida às escolas e às famílias, nós vemos que o parque é o grande atrativo. Transformou-se ele mesmo numa oferta cultural. Sim, claro, absolutamente. O que há pouco a Ana dizia é absolutamente um facto. Qual é o significado, assim como uma dinâmica cultural, qual é o significado desta síntese para si, Isabel? Se quiser caracterizar isto numa frase. Desta síntese? Mas é a sua. Mas a Helena já disse, é o futuro. É o futuro, porque aqui joga-se de facto muito num campo de interculturalidade e num campo de definição ou de procura de contratos sociais que permitam um futuro de conjugação o mais harmónica possível entre ciência, natureza, civilização. Eu estou a dizer civilização porque vão se rir, mas eu estive hoje a mexer na Morgadinha dos Canaviais do Gil Diniz e num certo momento, que é um autor imensamente interessante para nós percebermos certas dinâmicas contemporâneas e até para perceber coisas relacionadas com estes tempos pós-humanos. E uma questão, na Morgadinha dos Canaviais, uma das questões fulcrais, era a questão entre, digamos, a necessidade de abrir uma estrada, o progresso a chegar, não é? O progresso, as máquinas a chegarem para abrir uma estrada, e a necessidade de deitar abaixo meia dúzia de árvores que eram uma espécie de identidade viva do ervanário, que era o grande pensador da terra, que era, ao mesmo tempo era um ervanário e fazia ciência, não é? Ciência com as ervas, etc. E, portanto, há toda uma discussão interessantíssima em torno da necessidade de conjugar essas duas, de se fazerem contratos sociais equilibrados, não é? Que permitam um bom progresso, chamemos-lhe assim, não é? Entre aspas, um bom progresso, que é o que estava em causa, não é? Estávamos no fontismo e nos melhoramentos materiais.